Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos a respeito da existência do demônio. Estamos aqui falando sobre o demônio, obviamente, nessas nossas 3 aulas, não nos propomos aqui a fazer uma dissertação sobre a demonologia, sobre as ações diabólicas, né? Então, estamos apenas lendo, tá certo? E comentando o livro A Fé Explicada. Em outra oportunidade, se Deus quiser, eu posso trazer, né, aulas mais profundas sobre esse tema. Estou aqui na 3ª aula a respeito do livro A Fé Explicada, Padre Léo John 13, sobre esse tema. Obviamente, se eu não me engano, essa é a 20ª aula no total que eu estou gravando sobre este livro. O objetivo é ler e comentar. Sobre esse tema específico, a existência do demônio, tá? Nós estamos aqui na 3ª aula, então assista as 2 anteriores, se você quiser entender com mais profundidade. Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e a chave para você ajudar o canal Apostolado Católico está aqui na descrição. Você pode contribuir com quanto você quiser. Então, preste bem atenção. Às vezes, dizemos de uma pessoa cujas ações são especialmente maldosas, deve estar possuída pelo demônio. A maioria das vezes, quando qualificamos alguém de possesso, não queremos ser literais. Simplesmente indicamos um grau anormal de maldade. Então, de vez em quando a gente escuta, né? Fulano está possesso, ou seja, porque está muito mal, né? Está raivoso, ou está irado com alguma coisa. Mas a possessão diabólica existe, real e literalmente, tá? Então vamos aqui, ó. Do ponto de vista da fé, o diabo existe, sim ou não? Sim. A possessão existe? Sim. Um católico, ele não deve negar a possessão diabólica, ok? Como mencionamos anteriormente, né? Desconhecemos a extensão total dos poderes do demônio sobre o universo criado, no qual se inclui a humanidade. Sabemos que nada pode existir sem que Deus o permita, mas também sabemos que Deus, ao realizar os seus planos para a criação, não tira normalmente nem dos anjos nem dos homens nenhum dos poderes que concebeu, né, que concedeu originalmente. Então vamos aqui entender 2 coisas. A primeira, ninguém, tá, nenhum ser humano na face da terra, nem mesmo o magistério da igreja, nem a sagrada tradição, nem Santo Tomás de Aquino, conhecem ou conheceram todas as capacidades dos demônios. Deus não o quis revelar esta verdade aos homens, ok? Só que nós também sabemos que tudo que acontece de demoníaco, Deus permite. Ele não causa, ele permite. E por mais que a ação demoníaca seja maligna, Deus pode tirar um bem de tudo, ok? Vamos continuar. Em qualquer caso, tanto a Bíblia como a história, além da contínua experiência da igreja, mostram com clareza meridiana que a possessão diabólica existe, ou seja, que o diabo penetra no corpo de uma pessoa e controla as suas atividades físicas, a sua palavra, os seus movimentos e ações. Eu, particularmente, já vi, tá? Pessoalmente. Eu ainda não era católico quando eu vi uma possessão, mas eu vi. Obviamente, por não ser católico e por ser mais novo, eu não tive tanto discernimento para entender o que era. Eu achei que era normal, né? Hoje em dia, eu sairia correndo. Tô brincando. Mas não ficaria muito perto, não. Enfim, vamos continuar. Veja, mas o diabo, ele não pode controlar a alma da pessoa. Então, veja, na possessão, o demônio controla o corpo, controla a língua, controla os sentidos, mas ele não pode controlar a alma. Tá? Não dá para controlar a alma. É impossível um demônio, seja ele qual for, tocar a alma de um ser humano, tá? A liberdade da alma humana pertence inviolável e nem todos os demônios do inferno juntos podem forçá-la, né? Então, mesmo que juntem todos os demônios do inferno, eles não conseguem tocar uma alma, tá? Tocar o ser, quem o ser é. Na possessão diabólica, a pessoa perde o controle de suas ações físicas, que passam para um poder mais forte, o do demônio. O que o corpo faz, é o demônio que faz.
não a pessoa. Então, a pessoa, ela não sente que alguma coisa está sendo feita com o corpo dela. Ela fica meio que desacordada. Essa é a experiência de algumas pessoas que já foram possessas por demônios, tá? Existe possessão também de anjo bom, tá? É mais rara, muito raro, enfim. Não é assunto para isso agora. Mas a pessoa possessa, ela não está conseguindo controlar o seu corpo. Então tudo aquilo que acontece com o corpo dela, ela não é culpada. Assista o filme Neférios. Filme muito bom, tá? Vamos continuar. Na possessão diabólica, a pessoa perde o controle das suas ações físicas, que passa para um poder mais forte do demônio. O que o corpo faz é o demônio quem faz, não a pessoa. O demônio pode exercer outro tipo de influência, é a obsessão diabólica. Então nós já entendemos aqui a possessão, quando o demônio toma conta do corpo. E agora nós teremos aqui o que? A obsessão. Veja, o que eu vou falar aqui, algumas pessoas não vão entender, mas a possessão é o menos grave. Mas como assim o menos grave? O demônio toma conta do corpo da pessoa? Pois é. Enquanto o demônio está tomando conta do corpo da pessoa, ela não tem culpa de nada. Tá? Outra maneira do demônio agir é a obsessão. Nela, mais do que o interior da pessoa, o diabo ataca de fora. Pode agarrar um homem e derrubá-lo, pode tirá-lo da cama, atormentá-lo com ruídos horríveis e manifestar-se de inúmeras formas. São João Batista Vianney, o amado cura d'Ars, teve que sofrer muito por essa espécie de influência diabólica, né? Então, veja, não faz tão sentido assim um demônio possuir os santos, tá? É quase impossível ele conseguir. Mas ele faz o quê? A obsessão. Ele bate, ele agride, ele xinga, a pessoa escuta barulhos, as coisas se mexem. Isso é a obsessão. Naqueles filmes de terror, quando a porta abre e fecha, a gaveta do guarda-roupa abre e fecha, né? As coisas se movem, aquilo é a obsessão. A obsessão, né? E aqui começam os debates. Se a obsessão é com um lugar ou é com uma pessoa, tá? Se um dia eu for trazer aqui a leitura e os comentários da Suma Demoníaca, aí eu posso discorrer mais sobre isso. Lembrando que não é minha área, tá? Eu gosto mesmo é de apologética, de patrística e de Bíblia. Essas questões mais sobrenaturais e místicas, elas vão ficando mais dúbias, tá? E às vezes você acha que conseguiu entender uma coisa e quando o teu cérebro acha que entendeu, aparece uma contradição. Então, a parte mística é muito complicada. Então vamos lá. Então, alguns santos, eles passaram pela obsessão, né? Tanto a possessão diabólica como a obsessão, raras vezes se encontram hoje em terras cristãs. É como se o sangue redentor de Cristo houvesse aprisionado o poder de Satanás. Mas são ainda muito frequentes em terras pagãs, como muitas vezes testemunhos missionários. Ainda que não tanto como antes do sacrifício redentor de Cristo. Então, antes do sacrifício de Cristo, era muito mais comum as possessões, né? Naquela série, o The Chosen, a série praticamente já começa com a possessão de Maria de Magdala. E uma das primeiras coisas que o Senhor faz, muito antes do milagre, né, de Canaã, da Galileia, é o exorcismo dos demônios de Maria. Então veja, hoje em dia acontece, em terras pagãs acontece, muita obsessão, muita possessão. A possessão é mais rara, mas existe, tá? Não é isso que a gente vê na Universal, todo dia, toda noite, né? Vamos continuar. O rito religioso para expulsar um demônio de uma pessoa, né, ou obsessão, chama-se exorcismo. No ritual da igreja existe uma cerimônia especial para este fim, no qual o corpo místico de Cristo recorre à sua cabeça, o próprio Jesus, para que quebre a influência do demônio sobre determinada pessoa. A função do exorcista é própria de todo sacerdote, mas só se pode exercê-la oficialmente com licença especial do bispo, e sempre que uma cuidadosa investigação tenha demonstrado que se trata de um caso autêntico de possessão,
não de uma simples doença mental. Então vamos aqui entender uma coisa. Tem-se ali uma suspeita de possessão, então começa toda uma investigação, tá? Não é qualquer sacerdote que vai investigar. Normalmente sacerdotes da própria arquidiocese, a mando do bispo. Confirmou-se a possessão após diversos exames, tá? Até porque pode ser uma coisa ou pode ser outra, ou pode ser as duas, tá certo? Quanto mais os exorcistas estudam, mais eles entendem as diferenças, mas mesmo assim é muito difícil discernir, tá? As pessoas, elas têm capacidades incríveis. Ah, mas é porque se uma pessoa falar em latim, mesmo sem estudo, ou então se ela falar grego, mesmo sem estudo, é porque é possessão. Não, senhor, não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Existem diversos casos, por exemplo, de pessoas que sonharam falando grego e quando acordaram, né, e um mês depois começaram a falar grego. Começaram a falar algumas palavras em grego, porque sonharam. E aí? Isso é possessão? A resposta é não. Ah, mas é porque se uma pessoa frágil tiver uma força muito grande, é porque é um indício de possessão. Não é tão simples assim, tá? Existem evidências que pessoas conseguem desenvolver forças incríveis em situações de estresse que aparentemente seria inimaginável. O que eu estou querendo dizer? Identificação de possessão não é brincadeira, tá? Marterson, você poderia listar alguns sinais de possessão? A resposta é não, tá? Não. Por vários motivos. Mesmo que eu tivesse essa capacidade, eu acho que iria gerar muita curiosidade e eu não tenho essa capacidade, ok? Eu não tenho. Essa área de mais profunda sobre ações demoníacas não é comigo. Repito, a minha área é Bíblia, patrística e apologética, tá? Isso não significa que eu não entenda profundamente, mas significa que eu não gosto de falar nesses assuntos, porque infelizmente gera mais curiosidade do que vontade de aprender. Então, identificou que existe a necessidade do exorcismo, então faz o quê? A igreja, corpo místico de Cristo, envia um exorcista. Esse exorcista precisa ser ou o bispo ou um exorcista enviado pelo bispo. Se um padre, sem autorização, for tentar fazer um exorcismo, provavelmente não vai dar certo. Tem até uma história legal do padre Reginaldo Manzotti, que se deparou com um caso de exorcismo, de possessão, e ele tentou, se eu não me engano ele tentou, ou não. Eu só sei que o demônio olhou para ele e disse: você não pode, porque você não tem permissão. Pois é, ele não conseguiu. Veja, evidentemente nada impede que um sacerdote utilize o seu poder de exorcista de forma privada, não oficial. Sei de um sacerdote que ouvia num trem uma torrente de blasfêmias que lhe dirigia um passageiro sentado à sua frente. Por fim, o sacerdote disse interiormente: em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ordeno-te que voltes para o inferno e deixes tranquilo este homem. As blasfêmias cessaram instantaneamente. Então tem casos e casos. Terão casos em que será necessária uma intervenção do próprio bispo, tá? Na pessoa de um sacerdote. Outros casos mais simples, os próprios sacerdotes poderão fazer pequenos exorcismos. Por que não? Os próprios cristãos batizados também poderão fazer, tá? Sempre dentro, claro, dos seus devidos limites, né? Em outra ocasião, este mesmo sacerdote usou do mesmo exorcismo privado diante de um casal que discutia encarniçadamente. E na hora se lhes amainou a ira. O demônio está presente e atua com frequência, não apenas em casos extremos de possessão ou obsessão. Falamos de anjos caídos com certa extensão por causa do grave perigo que se corre de encarar com leviandade a sua presença e o seu poder, né? E muitas pessoas cometem esse erro, de negar a existência do demônio e não acreditar nele, até por uma espécie de moda, né? Parece mais fácil e agradável acreditar na realidade dos anjos bons do que na realidade do Satanás com toda a sua ação demoníaca. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus estão com ele no céu, em amor e adoração perpétuos. O que Deus, queira será também o nosso destino, da Virgem Maria, dos santos, enfim. Porém, os anjos que se perderam, eles de fato se perderam. Que os anjos nos ajudem
é matéria de fé. Então, os anjos, eles nos ajudam, né? Se não cremos nisso, também não cremos na igreja e nas Sagradas Escrituras. Que cada um tem um anjo da guarda pessoal, não é matéria de fé. Olha que interessante. Mas é uma crença comumente aceita por todos os católicos. Então, os anjos existem. Isso é matéria de fé. Eu não posso negar. O anjo da guarda existe? O anjo da guarda meu para cada um? Isso já não é matéria de fé, né? Porém, nós precisamos acreditar na ação dos anjos e também não deixar com que nossa inteligência seja seduzida pela moda, pelo medo de sermos taxados de fanáticos, de pessoas atrasadas que creem no demônio. Lembra do que eu falei na aula passada? Ou será que foi na primeira aula? Os países que estão em guerra estão tentando desenvolver armas que não são identificadas por outros países inimigos. Na guerra, todo mundo quer ficar invisível para poder atacar o adversário sem que o adversário perceba. O demônio quer a mesma coisa, que você acha que ele não existe. Tá? E eu vou repetir aquilo que eu falei no começo da formação. Nós cristãos, nós também temos uma certa culpa se hoje o mundo não crê na existência do demônio. Porque nós exageramos e ridicularizamos a ação diabólica. Tudo é o diabo. A pessoa comete qualquer coisa, ela bota a culpa no diabo. O resultado, a sociedade foi ouvindo isso e foi pensando, o diabo é só uma desculpa que os cristãos inventaram para não assumirem as próprias culpas. Então sim, nós cristãos temos culpa grave se hoje o mundo não crê na existência do demônio. Tá certo? Agora, é claro que a culpa não é só nossa. Tem todo um secularismo, um cientificismo, um relativismo, e cada dia que passa as pessoas vão crendo nas próprias opiniões, né? Essa semana eu conversei com um cristão que quis debater comigo. Ele disse que não acreditava na Bíblia, porque a Bíblia estava dentro dele. Olha aí a loucura. Bem, se inscreva no canal, ative as notificações e se você puder apoiar e ajudar o Apostolado Católico com qualquer valor, a chave está na descrição. Tá gostando? Comenta, tá? Eu gosto quando vocês comentam. Façam perguntas, eu sempre respondo. E fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Abraço.